talvez, de conseguir encontrar com alguém? Deixa eu só colocar aqui, deixar Bom, então é o seguinte, eu mandei um e-mail hoje para o Matheus, tá ok? Geralmente tem sido ele o meu ponto de contato, e eu mandei um e-mail para ele com essa apresentação de hoje e com a segunda lista de exercícios, né, que é referente a essa aula de hoje. Não é muito pesada, é uma lista bem simples. Outra coisa que eu quero falar com vocês, né, então isso já está no e-mail, aí depois o Matheus deve compartilhar com vocês. Eu tinha dito para vocês que, de alguma forma, houve uma mudança na turma de vocês aí, na carga horária, né? Então, eu até estava dando exercício a mais para vocês aí, para ocupar um pouco mais do tempo, né? Porque, na realidade, a gente não tinha essa carga horária. A ementa também não abrange uma quantidade de tópicos conceitual muito grande, né? E, além disso, o que aconteceu com essa condição aí do isolamento da gente aí, normalmente a gente perde aí a semana da engenharia, a gente perde a semana de prova, são 2 semanas de prova, mais a semana de engenharia, e vocês deveriam estar começando a fazer as provas agora no final do mês de maio, né? Então, o que acontece? Na realidade, mesmo com essa condição da gente estar isolado, para o professor, para a carga horária que nós tínhamos, ela aumentou. Tá, ok? Então, na realidade, essa carga horária aumentou para mim, não para os senhores aí, né? Em termos de coisas que eu tenho que estaria colocando aí. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, nessa aula de hoje, na aula de amanhã, se vocês olharem, eu mandei a aula número 5 para vocês. Na realidade, eu teria somente mais 2 apresentações para fazer para vocês. Eu não sei quando que a gente volta. Existe, pelo decreto lá, se eu não me engano, do Dória, a gente só pode voltar na segunda quinzena de maio, ok? Então, o que eu vou colocar para vocês é o seguinte, né? A condição que eu tenho aqui é que a condição que eu tenho é eu vou dar a parte da parte conceitual para vocês e depois nós vamos ficar fazendo exercício, porque eu não posso inventar outro tipo de coisa. Também não vou ficar martelando o conceito, a não ser que alguns dos senhores aí não entendeu algum conceito. Aí eu peço que vocês me mandem sugestões de retorno, revisão de alguma coisa, não só dessa que a gente está apresentando agora via internet aqui, com essa aula via internet, mas daquelas outras anteriores que eu fiz com os senhores e que foi pausado também, né? A gente foi fazendo de uma forma gradativa, porque desde o começo do semestre eu falei, olha, eu não mudaram a ementa, mas mudaram a carga horária. Então, realmente ficou sobrando tempo. Vou ser bem sincero para vocês. Tem umas coisas na Unip que não estou jogando conta não, mas que eu não entendo. Por exemplo, a carga horária para termodinâmica básica é ridícula, é muito pequena. Torturei vocês, estou torturando um monte de gente aí por causa disso. Aí o cara aumenta algumas outras, que vocês vão ver mais para frente, a carga horária fica extremamente confortável, em detrimento de outras que estão no sufoco, né? Então, eu peço aí um pouquinho de paciência para os senhores, não estou enrolando, não. Por exemplo, se hoje, a aula de hoje for um pouco mais curta, não há muito o que eu fazer, não é porque eu estou ao vivo com vocês, é que eu não quero ficar se enchendo linguiça, porque eu sou muito transparente, os senhores vão ver que ela está enrolando, estou enchendo linguiça. E aí eu não quero fazer esse tipo de coisa.
quero dizer é que a ementa vai ser cumprida, a gente pretende fazer muito bem explicado para o senhor, e eu peço feedback. Olha, tal coisa não ficou legal, o senhor está falando que está explicado, mas aquela coisa não ficou legal. Eu volto lá. Então, eu aconselho os senhores a que nós possamos fazer isso, né? Porque é como eu disse, pelo que eu estou vendo aqui, pelo andar da carruagem, eu tenho, assim, de apresentação pronta, de coisa conceitual, eu tenho mais 2 apresentações para fazer para os senhores, tá certo? Que a gente mata aí nas 2 próximas semanas, tá ok? Então, eu peço isso, né? Que vocês depois se manifestem aí. Eu vou tocar essas 2 apresentações mais para frente, e aí eu abro para vocês ficarem sugerindo, se quer que volte lá atrás, no ciclo de Rankine de potência. Se ninguém sugerir nada, eu vou vir de lá mesmo, lá do comecinho para cá, recordando as coisas com os senhores, mas tipo, sempre no sentido de resolução de exercícios. Tá? Então, nós vamos colocar os exercícios, vou tentar não repetir o que está na aula, pegar outras literaturas que eu tenho, outros exemplos que eu tenho, e a gente vai discutir dessa maneira até o pessoal resolver aí como vai fazer com o nosso retorno às aulas aí. Eu vi o pessoal relativamente empolgado numa reunião de professores que eu tive essa semana, no sentido de que, segundo algumas estatísticas aí, né, a curva está caindo, nem sei se essa curva é adequada, né, gente? Tem tanta coisa rolando por aí que eu não quero nem entrar na área da política. O que eu quero dizer para vocês é que eu acho que essa doença é perigosa, sim, já vi algumas coisas aí muito complicadas com relação a ela, a gente efetivamente tem que estar tomando cuidado mesmo, mas também acho que existe alguns tipos de maldade. Eu não vou falar exagero, não, sabe? Eu acho que eu entendo que, de alguma forma, tem alguns medicamentos aí que estão sendo muito bons, tem alguns protocolos que são bons, mas que não está disponível para todo mundo. Isso é que me dói o coração, né? E, às vezes, não está disponível por política mesmo, não é nem por questão de custo, não, é por safadeza mesmo. Então, eu acho que algumas coisas aí chegam ao ponto do genocídio mesmo. E nós estamos aqui, presos, sem poder fazer nada. Tá ok? Por que eu estou falando isso para os senhores? Porque vocês estão do outro lado aí. Pô, gente, eu tenho filho. Tenho gente na idade de vocês aí. E outra coisa, na linha de frente, né? Eu tenho um filho e uma nora isolada em casa, mas eu tenho um filho e uma nora que está na linha de frente. Estão em hospitais de campanha. A nora é enfermeira, está na UTI. Né? E meu filho é militar do Exército, está na triagem no hospital de campanha. Então, o meu receio é monstruoso, que algumas vezes aqui os senhores perceberem que eu estou meio abatido aí, em função dessa preocupação que eu tenho, não vejo a hora disso acabar, entendeu? Para que efetivamente a gente possa seguir a vida adiante aí. E a gente ter certeza que, se por acaso acontecer alguma coisa com a gente vai ter o protocolo adequado, né? Então, um medicamento adequado aí, e realmente fez resultados maravilhosos em algumas pessoas. Vou dar só como exemplo aí o general Heleno. O velhinho, até para falar ali, o velhinho parece que nem vai conseguir ficar em pé, e pegou esse trem aí, e está sadio, já superou, né? Com a medicação, com um protocolo que, infelizmente, não está sendo usado em tudo quanto é lugar. Tá bom? Bom, outra coisa que foi colocada na reunião, aí que aí já não é ponderações usar o professor aqui, mas foi colocado na reunião, e eu estou olhando aqui a entrada de vocês aqui, eu quero dar os parabéns para vocês, e todos os senhores colocaram seus nomes, na condição de nickname, vocês não estão renomeando. A gente já sabia que, para o pessoal mais antigo, isso não ia ocorrer, né? Porque os senhores já têm maturidade suficiente. No caso dos senhores, 4º ano, a outra turma que está comigo aí, 5º ano. Eu fiquei um pouco preocupado com o 3º ano, que podia ter, ainda é uma turma muito grande, e podia
podia ter algum problema, mas a rapaziada está muito legal. Eu quero aqui confessar para vocês que o problema foi o primeiro ano. Primeiro ano, não todos, graças a Deus, mas sempre os senhores já passaram por isso, vocês foram calouros, e eu tenho certeza que dentro do grupo dos senhores também tinha algumas pessoas que eram muito legais, que estão continuando até hoje. E vocês puderam perceber que alguns foram desistindo ao longo do tempo e que alguns entravam pura e simplesmente para tumultuar. E esses que tumultuaram na parte do ensino básico, tumultuou feio. Então, os caras botavam nickname, um nomes bem ruins, até com palavrões, né? Só você ver o nível da rapaziada aí, e a coisa ficou muito ruim. O que eu quero colocar para vocês que estão na reunião, não tem nenhum tipo, eu quero, pelo amor de Deus, gente, ó, não tem nenhum tipo de controle sobre o senhor. Mas aí eu tenho alguns alunos que eu converso em particular, que a gente tem um relacionamento assim até extra-classe, de certa forma, em que a gente sabe que o aluno está matriculado na Unip e que tem uma bolsa da própria empresa, né? A empresa está pagando. Já dei aula em pós-graduação também, que eu tinha que fazer declaração para o aluno lá. A universidade tinha que dar declaração para o aluno para justificar a presença do aluno, a participação do aluno nas aulas, para que a bolsa fosse mantida, né? Então, para a empresa pagar. Então, nós temos esse caso, que a gente estava esquecendo, não estava levando em consideração. Portanto, é fantástico aí o senhor estar com o nome corretamente colocado aí, porque esse sistema do Zoom, ele me permite fazer um relatório de quem participou, entendeu? De quem estava aqui, como foi a participação, quanto tempo ficou, etc, etc. Isso nós não estaremos controlando, senhores. Quero deixar isso muito enfatizado. Não vai ter, né, reprovação por falta. Por exemplo, tem alguns colegas de vocês que, de repente, não está aqui no encontro comigo hoje, não é nem porque não gosta do Monteiro, porque não acha que a aula é desnecessária, porque acha que esse sistema não presta. Né? Na realidade, a pessoa tem algumas limitações. Né? Rezo a Deus que uma das limitações não seja o caso da pessoa estar doente ou ter alguém doente na família. Né? Peço a Deus que essa limitação seja aí. Não tem uma internet adequada, não tem um equipamento adequado, então isso pode realmente prejudicar a participação da pessoa aqui, e não é justo essa pessoa ser reprovada por falta. Ok? Então, não tem essa tendência de controlar a falta, mas tem tendência de dar subsídios para que aquela pessoa que tem a bolsa, se precisar comprovar a efetividade da participação nas reuniões, a gente tem como fazer isso para o aluno, ok? E aí ele vai ter isso aí muito bem documentado e não vai ter problema de não haver o pagamento da empresa, ok? Então, essa foi a colocação. Outra coisa que eu quero deixar os senhores bem tranquilos, quero chamar a atenção de novo, é a parte aí da prova, né, gente? Até onde eu estou entendendo, não sei o quanto já deram de informação para vocês, o quanto o pessoal está compartilhando isso com vocês, até onde eu percebi aqui do papo que eu tive com os coordenadores, os senhores vão fazer uma única prova. E provavelmente, com a graça de Deus aí correndo tudo bem, os senhores vão fazer isso em junho. Tá ok? E aí, junho vai ficar do jeito que era mesmo. Ou seja, a P1 de vocês, propriamente dito, são esses trabalhos que vocês estão fazendo aí. Tá ok? Então, tem essas listas que, por mais simplistas que elas possam parecer, elas têm o sentido de ajudá-los. Se eu não me engano, aí, pelo que eu entendi, são 5 pontos dessa lista que vocês estão fazendo, e tem um adicional daquela primeira semana que os senhores nem tiveram aula ao vivo, e o pessoal já mandou aí, vocês fazer um trabalho, aquele negócio. Eu me lembro mais, eu passei para os senhores, né? Eu mandei tanta coisa que já não lembro. Tem um trabalhinho aí que vocês têm que fazer. Né? E o trabalho mais complicado é do pessoal de MI só. O trabalho dos senhores até que é dentro da própria matéria, por isso que eu me lembro.
Tá bom? Então, esse trabalho ainda vale um ponto adicional. Então, o que a gente conversou naquela nossa reunião lá, com os nossos coordenadores? Ou seja, gente, a única possibilidade de os senhores reprovarem mesmo, pegar DP em alguma matéria aí, é se os senhores literalmente abrir mão de tudo. Não fazer esses trabalhos adequadamente, né? E não estudar para tirar o mínimo na prova. Né? Pelo papo que nós estávamos tendo ali com os coordenadores, eles nem vão precisar de muita coisa na prova, não. Entendeu? Então, é tipo assim, igual o pessoal está falando, né? Você tem 5 numa prova, você vai fazer a outra, ainda tem um ponto extra daquela série de exercícios, então vocês não iriam precisar de muita coisa na prova. Agora, o que é preciso? Os senhores precisam mostrar para o professor e para a coordenação que realmente vocês estão empenhados em cumprir as determinações que foram passadas. Então, por favor, não se abstenham de entregar a lista de exercícios, fazer a lista de exercícios de forma corretamente. Como eu falei, os senhores podem pegar um enunciado, só a resolução dos senhores tem que ser na munheca, seja ela para justificar alguma coisa, seja ela para cálculo mesmo, sempre fazer essa parte na munheca, entregar todos os trabalhos, entregou todos os trabalhos, está com 6. Aí tem que tirar uma coisa mínima aí na prova aí para, né, também não falar assim, pô, já me dei bem, já tenho 6, não vou fazer nada, vou de alegre lá, puxo o teste. Aí você vai ter que chorar pitanga depois, correr atrás de professor, essas coisas. Melhor você não depender de ninguém. Entrega todos os trabalhos, estuda um pouquinho essas matérias que estão aí com os senhores, né? É até bom para ocupar a mente, eu não sei que nível de atividade os senhores estão, mas eu acredito o seguinte, eu aqui, estou numa chácara onde eu tenho criação, tenho cachorro, tenho horta, tenho tudo, ou seja, eu consigo ocupar minha mente. Mesmo assim, tem dia que eu fico meio chateado de não poder ir para lugar nenhum, eu fico imaginando a condição dos senhores, aqueles que estão restritos à sua casa, a um apartamento, coisa desse tipo, é bem mais sério. Então, não deixa a mente vazia, né, para os pensamentos começar a tomar conta da mente dos senhores. Então, eu aconselho estudar um pouquinho. Eu mesmo aqui, eu pego, às vezes, uma aula dos senhores, tento melhorar alguma coisa, para ocupar a mente e não ficar pensando bobagem aí, porque problemas a gente tem bastante, né? Também procurar. Tá bom? Então, basicamente é isso. Ok? Vocês estão de parabéns, todo mundo colocando o próprio nome aí de uma forma adequada. Então, se eu puxar aqui uma lista de chamados, se vocês precisarem de mim aqui, de um comprovante meu, eu vou ter como fazer isso para os senhores, tá certo? Não tem, volto a falar, não tem intenção nenhuma de controlar a presença. Só para aqueles que realmente precisavam, precisam comprovar que eu estava lá, chefe. Está aqui, tá bom? Então, é mais nesse sentido. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a aula de hoje, espero que não tenha problema nenhum aqui. Hoje é um assunto bem simples, tá? O assunto que eu vou falar com vocês é sobre as propriedades do fluido refrigerante. Ok? Deixa eu só ajeitar umas coisas aqui para eu poder continuar tendo aqui as informações a respeito disso. Então, ó, já está aqui setado. Senhores, alguém tiver alguma dúvida, por favor, faça via chat aí, coloque, né, no chat, que eu estou visualizando aqui, eu posso estar respondendo para o senhor. Só pegando um link da aula anterior, nós começamos a trabalhar com os senhores aí, os chamados sistemas de refrigeração, que vai voltar numa outra oportunidade com os senhores também, eu não sei dizer em qual semestre, se é já no próximo, se é no 5º ano. Tem uma matéria que eu vou dizer uma coisa para os senhores que, na minha opinião, ela começa leve porque ela vai ser uma reprise do que os senhores estão vendo agora nesse sistema de refrigeração aqui. E tem uma componente curricular dos senhores aí, da grade, que é chamada refrigeração e ar-condicionado. Ok? Então, vai voltar de novo, né? Essas mesmas coisas, vamos rever
esse ciclo de refrigeração que está aqui, como eu já falei na aula anterior dos senhores, é um ciclo de Rankine invertido. Você pega o ciclo de potência e inverte, né? Faz algumas melhorias, claro, por exemplo, lembrando aí quem da aula anterior, a geladeira dos senhores aí não tem turbina, né? Então tira-se a turbina, que fazia uma expansão isentrópica, e passa a colocar uma válvula de estrangulamento, um dispositivo de estrangulamento, que faz um processo isentálpico. Então essa é a modificação básica, né, do ciclo. E nós começamos com um ciclo de refrigeração, que é o mais simples, que é o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Ok? Então, o que a gente disse qual é o jeitão do ciclo, iniciamos com um ciclo extremamente simples, idealizado, e depois nós fizemos o último exercício com um ciclo que era real, ok? Com peso. Agora, para a gente determinar aí o funcionamento desse ciclo, a gente usa um fluido de trabalho. Então, a gente precisa saber quais são as características, as propriedades desse fluido de trabalho. No sistema de refrigeração, o fluido de trabalho, né, são os refrigerantes. Ah, pode ser água? Até pode, tem algumas condições que vão dar. Então, a gente vai ter essa condição de utilização de água, mas é muito raro. Num sistema um pouco mais complexo, onde a água aí ia entrar numa segunda função de refrigeração que a gente vai explicar lá para frente. Bom, o que mais? Tem amônia, tem os chamados freons, né? E tem outros tipos de refrigerante também, os halogênios. Tem uma série de coisas que a gente vai colocar. Essa aula que eu estou dando para vocês aqui, eu vou dar uma pincelada que é de acordo com a literatura do Sengel. Ela é mais simples, ela não entra muito aprofundadamente na propriedade do refrigerante. Aí eu tenho uma segunda apresentação que, na realidade, eu vi o que era cobrado demais aí nos exames de seleção aí, né? E para engenheiro. E aí eu fiz uma outra mais aprofundada, falando de outras coisas que eu não estarei comentando na aula de hoje. Na próxima semana, muito provavelmente, a gente volta de novo com propriedades do fluido refrigerante, mas uma abordagem um pouco mais diferente, tá? Voltado mesmo à característica de propriedade física-química do refrigerante. Aqui a ideia que eu vou dar nessa aula de hoje é que a gente vai, na realidade, nós estaremos falando assim o fluido refrigerante no sistema de refrigeração. Tá? Essa que é mais a ideia. O outro não. A outra a gente vai falar de propriedades específicas de cada tipo de refrigerante. Então, é um pouco mais aprofundado. E uma outra coisa também que vocês já viram, né, que bateram demais, eu não sei, talvez nem tanto, né, porque isso foi mais na minha geração, onde apareceu esse negócio aí do buraco na camada de ozônio, né, o chamado clorofluorocarbono, né, o CFC, mas o CFC mesmo, tudo relacionado ao CFC, eu vou falar na aula que vem, tá bom? Por isso que eu quero fazer uma coisa separada para pegar coisas distintas aí para vocês entenderem. Então, vamos lá. Continuando aqui, então. Aqui, né, deixa eu ver só uma coisa aqui. Existem, então, vários tipos, né, de fluidos refrigerante aí, fluido de trabalho para sistema de refrigeração. Então, vários refrigerantes que podem ser utilizados em um sistema de refrigeração. Então, aqui, depois, é isso que eu estou falando. Aqui eu não vou pegar muito pesado com os senhores nessas nomenclaturas e nessas siglas, tá? E depois eu vou falar especificidade na aula que vem. A gente fala da especificidade de cada um deles. Então, tem aí, ó, hidroclorofluorocarbono, né? Tem também o hidrofluorocarbono, as amônias, né? Os hidrocarbonetos, propano, por isso aí já dá para vocês entenderem. Esses hidrocarbonetos aí, gente, é a maioria, boa parte dos combustíveis da gente, né? Aí, por exemplo, o gás, não sei quem já teve essa experiência, não é muito boa,
Mas quando dá o vazamento de gás, por exemplo, no seu botijão de gás aí, que é uma mistura de propano e butano, né? O GLP é uma mistura de propano e butano, tá ok? Ele gela, né? Ele tem uma tendência a roubar o calor do meio quando ele está fazendo a transformação de líquido para vapor, né? Quando ele está se expandindo. Então, esse é um dos princípios da refrigeração, né? Quando você tem a expansão, você rouba o calor do meio. E isso acontece no botijão de gás se tiver um vazamento. Você vai botar a mão nele lá, ele vai estar gelado. Tá ok? Bom, tem o dióxido de carbono, que vocês já viram aí, né? O CO2, que é usado até para apagar incêndio, né? Então, só para vocês terem uma base aí, então, esses são os mais comuns. Nós vamos ter a vantagem de se utilizar um ou de se utilizar outro aí, quais os benefícios, quais são as vantagens e as coisas que podem ser prejudiciais também, ok? Continuando, então, aqui, depois a gente aprofunda mais, mas os clorofluorocarbonos, portanto, os CFCs aí, não podem ser mais utilizados em várias regiões do mundo devido ao seu efeito prejudicial sobre a camada de ozônio. Tá certo? Então, aqui ele mostra o que acontece, né? A gente está mostrando o que acontece aqui. Você tem o clorofluorocarbono, quando ele sofre a ação da radiação aqui, né, solar, há uma remoção, né, de um cloro, né, de uma molécula de um átomo de cloro aí, e esse átomo de cloro vai se juntar, né, com ozônio, né, e ele vai formar aí essa condição aqui, né, de monóxido de cloro, tá certo? E aí há uma quebra, né? O que ele está colocando aí começa a fazer essa quebra e isso faz com que haja esse buraco na camada de ozônio e nós passamos a não ter mais a proteção contra tão boa quanto tinha antes com a radiação solar. Ok? Os refrigerantes aí, esses refrigerantes, alguns deles aí, os senhores já viram tabelados, temos aí nas tabelas termodinâmica, nos livros de referência dos senhores aí. Por exemplo, um vocês já usaram bastante, que é o R134A. Né? Já fizemos alguns exercícios com esse tipo de fluido de trabalho. Tá ok? Mas nós temos aí a categoria refrigerante R11, R12, R22, R134A, R502, né? Que contribui aí com mais de 90% dos fluidos refrigerantes utilizados aí nos Estados Unidos. Nós ainda não classificamos esse fluido aí como se eles estão nocivos ou não são nocivos à camada de ozônio, tá ok? Veja, também temos o éter etílico, né? Antigamente, aí, hoje a molecada quase não joga bola, mas quem jogava bola antigamente, antes do gelol, desses linimentos aí que tinha aí, né, que o pessoal usava, a gente usava muito éter, né? Quando tomava umas pancadas. E o éter era extremamente gelado, né? Quando jogava na perna da gente, na lesão, essas coisas. Eu não sei quantos dos senhores já utilizaram isso, mas ele dá mesmo essa sensação de que está gelando, né, o corpo da gente. Tá? Então, ele foi um dos primeiros a ser utilizado comercialmente, né, no sistema de compressão a vapor, e veja que é bem lá atrás, hein, gente? 1850. Aí, seguido pela amônia. A amônia também, eu posso garantir para os senhores que é um baita do fluido refrigerante, mas ela tem uns probleminhas. Nós vamos estar falando aqui, a principal é a toxicidade, por isso que na sua casa não se usa isso por causa da toxicidade. Dióxido de carbono, né? Cloreto de metil, dióxido de enxofre, butano, como eu falei, gás de cozinha, né? Misturado, butano, propano, etano, isobutano, tá? Gasolina, a gasolina, para quem já lidou, sabe disso, a gasolina também é gelada, né? Clorofluorocarbono, entre outros. Bom, aqui uma coisa básica aí que os senhores poderiam estar vendo aí, até para evitar a utilização e já começar a entender as características, quando é usado, não é usado. Ora, beleza, a gasolina é gelada, mas a gasolina é altamente combustível. Então, qualquer falha que tivesse no seu refrigerador, no seu
de refrigeração, ele ia pegar fogo. Ok? Então, seria contraindicado. O mesmo serve para o propano e para o butano. Ok? Então, aí vocês já veem, já podem começar a perceber uma das características importantes do seu fluido refrigerante. Né? Não pode ser inflamável. A outra coisa que eu falei também, tem que ter a toxicidade sob controle, não pode ser tóxico. Né? E por aí vai, entre outras características. Veja lá, amônia. Como eu disse, amônia é tóxica, tá certo? Mas ela agrada muito os setores de indústria e comerciais. Então, a amônia não pode ser usada para a sua casa, óbvio. Por quê? Porque você não tem uma equipe de manutenção, você tem na casa da gente tem uma cochambration factory. Já na indústria, não, poxa, é uma indústria específica para refrigerar. Então, tem manutenção adequada, tem o pessoal da segurança, tem a brigada, digamos lá, de incêndio, de primeiros socorros, etc, etc. Então, tem, de repente, um sistema de ventilação adequado, de exaustão adequado. Então, lá é outro papo, tá certo? Mas na sua casa, não. Na sua casa, às vezes, a sua geladeira está num lugar até confinado, até inadequado até para o próprio refrigerante que está lá. Né? Um lugarzinho muito pequeno, não tem ventilação, quer dizer, então fica complicado. Então, ela possui a vantagem de ter baixo custo. A amônia é um dos fluidos refrigerantes mais baratos que existe. E o SCOP alto, ou seja, ela vai te dar condição de ter uma eficiência de refrigeração bem elevada, uma das maiores, tá? E com custo de energia mais barato. Então, propriedades termodinâmicas e de transporte da amônia, elas são altamente favoráveis, tá ok? Sendo assim, os coeficientes de transferência de calor dela também, né, são altos nos trocadores lá, né? A facilidade, ela tem também uma facilidade de detecção, né, de vazamento, embora ela seja tóxica, ela é fácil de detectar quando está vazando, e o grande bom dela também é que ela não tem nenhum efeito sobre a camada de ozônio. E aí vai a dica para os senhores, né? O problema da camada de ozônio é principalmente o cloro, né? Que pode reagir. Então, todo o fluido refrigerante que na composição química dele começa a aparecer o cloro, e outros também que a gente vai estar falando mais para frente, ele começa a ficar ruim. Ele não é um bom refrigerante no que tange a camada de ozônio. Tá ok? Veja, devido à sua desvantagem em ser tóxica, a amônia é inadequada para o uso, ok? Pelos motivos que eu já falei. Você vai detectar o vazamento, mas você não é um técnico da área, então é perigoso, ok? A amônia é amplamente utilizada em indústrias farmacêuticas, em processos de instalação de refrigeração para alimento, bebida, hortifruti, laticínio, sorvete, né? Entre outros. Tá bom? Então, esse é o grande detalhe. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que fala sobre um caboclo aí que acabou passando a perna nos chamados irmãos McDonald's aí, né? Que é dessa franquia, né? Desses lanches McDonald's. Foram dois irmãos que desenvolveram o sistema de produção do sanduíche. E aqui, por que eu estou falando disso dentro do sistema de refrigeração? Um dos maiores problemas que tiveram lá no início, fome de poder, aí alguém mandou aí. Obrigado, Marcos. É isso mesmo. O Marcos vai poder colaborar comigo aí se eu estou mentindo. Um dos maiores problemas que eles tiveram lá foi no milkshake, né, na produção de milkshake, porque ficava muito caro, naquela época, manter os sistemas de refrigeração. Inclusive, no filme aparece lá uma loira bonita lá e o cara vai na onda da loira lá por causa de um milkshake que era em pó. Né? Então, o cara batia, fazia na hora, mas é óbvio, não tinha a mesma qualidade, né? Que aquele feito na base do leite, mantido sob refrigeração. O que eu quero dizer? Por que eu puxei esse assunto? Porque não era eficiente os aparelhos daquela época, o consumo de energia era altíssimo. Né? Hoje a gente consegue, através
da engenharia, das melhorias que foram sendo implementadas, o pessoal consegue hoje, não vou dizer que é muito baratinho, mas tornou viável, ok? Torna-se viável a indústria ter esse sistema de refrigeração. Antigamente estava quebrando os carros, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Veja aqui que a amônia é feita de uma forma industrial, tá ok? E aí, na maioria das vezes, ela é utilizada em grandes equipamentos, como esse que a gente está mostrando para os senhores. Aí, a nível de indústria, você consegue, como é que eu vou dizer, deixar, né, o seu equipamento muito mais confiável. É lógico que esse equipamento vai ter um custo maior, por causa das medidas de segurança que você vai colocar. Para a indústria, para a parte da indústria, para a parte de refrigeração industrial, tudo bem, porque você vai precisar de toneladas de refrigeração, né? Uma refrigeração muito grande. Então, o sistema acaba se pagando. Mas para nós em casa, fazer um sistema robusto para um aparelho, embora seja importante que você use, a quantidade de refrigeração não é tão alta assim, pode viabilizar o processo. Ok? Então, na indústria, ele vai de boa. Para a situação doméstica, a amônia não é adequada. Ok? Bom, em 1928, aí a General Electric, essa marca aí não é conhecida para os senhores, tá? Chamada, antigamente as geladeiras, senhores, era realmente da General Motors, principalmente essa marca que está colocada aí, ó, Frigidaire, tá? Na minha época de garotinho lá, tal, a primeira geladeira, acho que meus pais compraram em casa aí, era dessa aí, ó, Frigidaire, tá ok? E tinha muita coisa da General Electric aí também, tá ok? Então, é uma coisinha antiga. Eu te falo a verdade para os senhores, só para vocês terem uma base. Nós tivemos um rancho de pescaria na represa do Jaguari, quando eu era bem jovem. Eu acho que nós terminamos nosso ranchinho lá, eu devia ter o quê? Quando nasceu o meu segundo filho, eu tinha uns 30 anos, por aí. E nós tínhamos uma geladeira a gás, funcionava com um botijão de gás de cozinha, e era da marca General Electric, ok? E ia lá atrás, só para você ter. Ah lá, tem alguém falando, já teve esse equipamento. E é fantástica, gente. Porra, vou te falar, bicho, a geladeira a gás lá que eu tinha lá no ranchinho gelava mais do que algumas da Freon que está aqui em casa. Tá bom? Estou gostando da participação de vocês aí. Legal, gente. Obrigado. Entendeu? E nós tínhamos lá no ranchinho, pô, é um barato, cara. Imagina você, é até contraditório, né, cara, eu falar isso para vocês. Imagina que para você gelar você tem que tacar fogo. Mas era exatamente isso, gente. Você abria lá a válvula do fogão, ia atrás, lá onde normalmente você teria aí o seu compressor lá, acendia uma chaminha lá e o trem funcionava, cara. E era bom pra caramba. Imagina você na beira da represa, né, cara? Passar semana enfiada na represa, como é que você ia conseguir gelo para isso tudo, cara? Lá não. Geladeirinha a gás, lá você tacava fogo, você tinha sua cervejinha ali na beira da represa, geladinha, tudo bom. Tá bom? Só para vocês entenderem. Então, tinha essas marcas aí, lá fluídos, lá de 1928, aí desenvolveu esse primeiro refrigerante, né? Que era o primeiro da família CFC. Né? Então, já vou dizer para vocês, apareceu essa palavrinha, essa siglazinha, CFC, danou-se camada de ozônio. Tá ok? Então, o maior ou menor intensidade. Tá ok? Nem todos são iguais. Não é que todo UFC é a mesma coisa. Não. Uns são mais intensos, né? E eu acredito que sim. Alguém está perguntando se essa General Motors a Chevrolet. Eu acho que ela começou com um equipamento da parte de eletrodoméstico, que não era só geladeira, não, tá? Tinha um monte de coisa. E aí, depois, com o desenvolvimento da indústria automotiva, eu acho que ela migrou para esse aí também. Bom, tanto que aí começou a decadência dela para o outro lado. Né? Quando você abre muitas frentes, alguma tem que falhar. Né? Então, hoje você não vê mais. Até as lâmpadas, tá? Até a lâmpada elétrica mesmo incandescente era da marca GE, antigamente. General Electric, né? General Motors, por aí vai. Tá bom? Então, veja lá.
O refrigerante R12 foi definido como um dos mais adequados para o uso comercial e deu origem àquela velha família que vocês falam de família comercial Freon. Então, é muito normal, né, você falar a condição aqui de estar se utilizando um gás Freon. Bom, para quem fez a pergunta aí, tem pessoal que colocou que ela migrou adotando carros, né? É o que eu imaginava mesmo, tá bom? Então, ela saiu da condição de refrigeração, de eletrodoméstico, foi para carro automotivo. Bom, depois veio o R11 e o R12, né, que possuem versatilidade, baixo custos, né, sendo muito utilizado em sistema de refrigeração, em aerosóis e em limpeza de chips de componente eletrônico. Né? Então, foram amplamente utilizados. Não tenha dúvida, quem bombou isso aí no mundo foram os americanos, né? A indústria americana. E depois começou a aparecer essas pesquisas com relação à camada de ozônio, aquecimento global e essa coisa toda. E aí o pessoal proibiu, botaram aí como um vilão os freon, né? Os gás freon, CFC, e aí ele ficou proibido. Tá ok? A aula que vem a gente vai falar exatamente disso, como é que isso se processa. O R11, então, foi escolhido para ser usado como refrigerante, né, por refrigeradores de água de alta capacidade, né, instalado aí em condicionamento de ar aí de edifício, né, em edifício. O R12 era utilizado em refrigeradores, congeladores domésticos, né, e também em condicionadores de ar automotivo. Né? Então, aqui só como exemplo. R22 era utilizado em aparelhos de ar-condicionado de janela, também utilizado em bomba de calor, condicionadores de ar, né, de edifício e de grandes sistemas de refrigeração industrial, e aí sendo um maior concorrente da amônia, então, era o R22. Ok? Com a descoberta, né, do buraco na camada de ozônio aí, nos anos de 1970, aí os CFCs aí deixaram de ser utilizados, não foi abruptamente assim, foram criando protocolos, né, e estabelecendo metas para que a indústria migrasse da utilização do CFC para outros tipos de fluidos refrigerantes que não causasse o problema na camada de ozônio, tá certo? Então, as pesquisas apontavam que o principal responsável pelo buraco na camada de ozônio era o CFC, ok? Então, existe aí o chamado CFC halogenados, né, que são aí o R11, R12, R15. Esses aí, meu amigo, esses aí destrói feio mesmo a camada de ozônio, tá certo? Então, gravem esse negócio. Né? Além de ser clorofilme e carbono, são chamados halogenados. Na realidade, isso aí vem da tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica lá, vocês vão ver quem são os halogênios. Qualquer composição de fluido refrigerante que contenha um átomo sequer daqueles halogênios na sua molécula, ela vai atacar a camada de ozônio, tá ok? Então, são os halogênios aí que são complicados. Então, o R502, aí o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer combinação de refrigerante, né? Então, o R502 é uma combinação do R115 e o R22. Foi o refrigerante mais usado em sistema de refrigeração comercial, como supermercados, que permite baixas temperaturas no evaporador, lembrando que o evaporador está dentro do congelador, ok? Aquela serpentina dentro do congelador. E opera com compressão de um único estágio. Isso é o que o assunto das últimas aulas que eu vou dar para os senhores. Né? As melhorias que nós vamos fazer no sistema de refrigeração é que você pode comprimir Você tem que imaginar, não a sua casa, né? Sua casa, como eu falei, a quantidade de refrigeração que você faz na sua casa é pequenininha. Agora, imagina numa indústria, tá certo?
Aí, você tem que ter muita refrigeração. Se você tem muita refrigeração, você tem que fazer muita massa de fluido refrigerante circular. Se você tem que fazer muita massa de fluido refrigerante circular, você tem que ter um compressor grande. E o que acontece é o seguinte, meus queridos, e não é assim, como é que eu vou dizer, linear, né? O compressor, quando ele vai aumentando de condição de compressão, por exemplo, não é assim, né? Pô, vou dar um exemplo aí, olha, um compressor com capacidade 1 custa 1.000. Aí você ia pensar assim, ó, compressor com capacidade 2 custa 2.000. Não é linear. Tá? Então, pode acontecer assim, ó, o compressor com capacidade 1 custa 1.000, o compressor com capacidade 2 custa 3.500, o compressor com capacidade 3 custa 9.000 e vai embora. Entendeu? Então, ele começa a ter uma exponencial. Aí, o que acontece? Né? Além dos riscos, né, senhores? Prestem atenção no que eu estou falando. Vocês veem aí a tubulação do sistema de refrigeração, não pode ser uma coisa também assim, extremamente robusta, né? Então, o que é melhor? Você fazer a compressão em múltiplos estágios, que é um dos próximos assuntos que vocês vão ver. Sistema de refrigeração múltiplo estágio, sistema de refrigeração em cascata. Tem uma diferença entre os dois, que eu vou mostrar quando a gente entrar nesse assunto. Mas já dá para os senhores perceberem que vai ter que implantar melhoria aí, tá ok? Então, até nisso, o fluido refrigerante influencia. Você vai fazer a compressão em um único estágio, é uma coisa. Você vai fazer compressão em vários estágios, é outra coisa. Inclusive, tem algum sistema que permite até, como você vai ter dois sistemas, dois compressores, essas coisas, existe esse sistema em que você pode ter fluidos refrigerantes diferentes. Tá? Num primeiro momento é um tipo de fluido circulando, no segundo momento é um outro. E isso aumenta sobremaneira a sua capacidade de refrigeração. Deixa eu ver só uma coisa aqui que colocar. Eu trabalhei na manutenção de o R22. Ah, tá. Escrito a detecção de vazamento. Exatamente isso, né? Tá certo. Professor, em um submarino com sistema de retenção, um tanque de guerra, onde ele pode estar em um deserto, a temperatura externa muito forte. Como definimos, né? O refrigerante para esses casos específicos. É o que a gente vai falar aqui, entendeu? Inclusive, é um objeto, essas duas perguntas que foram feitas, a pergunta do Marcos e a pergunta do Adriano. Do Marcos, ele só fez uma constatação do que a gente está falando, mas o Adriano, a pergunta que você fez, Adriano, o próprio exercício que a gente vai estar resolvendo no finalzinho dessa aula aqui vai te mostrar qual é essa condição, tá ok? Quais os tipos de... Eu não vou dizer para você qual é o refrigerante que você vai usar, porque isso vai ser colocado na aula que vem. Mas a gente vai falar as condições operacionais. O que você vai colocar é o seguinte, né? Daqui a pouco eu vou estabelecer algumas regras para vocês. Aqui, na realidade, são estabelecidas algumas regras no sistema de refrigeração, e ele vai dizer, na realidade, o que você vai ter, meu querido, é o seguinte: você vai ter as pressões, a pressão, você vai ter que definir qual é a pressão de saturação no seu condensador e a pressão de saturação no seu no evaporador. Tá ok? Então, você tem a pressão de condensação e a pressão de evaporação. Ou seja, a pressão no condensador e a pressão no evaporador. Elas vão dizer qual seria essas pressões e qual seria o tipo de saturação. Aí acaba definindo qual é o seu refrigerante que você vai utilizar. Entendeu? Então, não é bem simples assim, né? Mas dá para se fazer. Tá ok? Depois, quando chegar naquilo lá, eu volto nesse assunto aí, chamo a atenção do Adriano para isso. Né? Aí vocês vão ver que para cada refrigerante aparecem valores diferentes. E aí você vai ter que ajustar e dimensionar aí o seu aparelho.
Aí, veja bem, vamos dar um exemplo, né? Até pegando o gancho nisso que foi perguntado. Aí, de repente, você chega lá, pô, descobre lá que para um determinado refrigerante, para você obter a refrigeração que você quer, você teria uma pressão, vou dar como exemplo, vai, pelo amor de Deus, teria uma pressão de 2 megapascal, por exemplo, na tubulação. Aí você pode, pô, 2 megapascal na tubulação, aí eu estou ferrado, a tubulação não vai aguentar, tá ok? Então, aí você vai ter que abrir mão, mesmo esse refrigerante sendo fantástico, sendo isso, sendo aquilo, você vai ter que abrir mão para um outro que, na condição de saturação, tem uma pressão mais baixa e possa diminuir o tamanho, por exemplo, principalmente para isso que ele está falando aí, sistema de submarino, sistema de tanque de guerra, essas coisas, tudo a própria aviação, o próprio avião, tá ok? É complicado, porque isso aí envolve carga paga, né? Envolve autonomia, né? De operação. Então, tem uma série de coisas para ser pensada aí, tá bom? Bom, o refrigerante R12, né? Antes bastante popular, foi quase totalmente substituído em refrigeradores domésticos. E aí entrou esses dois aí que vocês já viram bastante, que é o R134A, que não tem cloro, né? E pelo isobutano, que é o R600A, os quais não são prejudiciais à camada de ozônio. Okay? Então, muito próximo disso aí é o que está operando hoje em dia no seu refrigerador. Aí, ok? A aula que vem mostra até mais especificamente a qualidade do refrigerante. Ok? Bom, as temperaturas do espaço refrigerado e do ambiente são os dois parâmetros importantes que devem ser considerados ao selecionar um refrigerante, né? Pois o refrigerante irá trocar calor por esse meio. Então, é exatamente isso. Ó. Isso já começa, de alguma forma, a responder a pergunta do Adriano. Tá ok? Então, pô, tudo bem, velho. Quanto que você quer de... Vou falar aqui especificamente o caso do Adriano, que está no chat aí, para quem quiser acompanhar. Tá bom. Quanto tem que ser a temperatura no interior do submarino ou no interior do tanque de guerra? É X, 25 graus seria a temperatura padrão, vamos colocar assim. Beleza, quanto está para o lado de fora? Né? No deserto é uma situação, no submarino, não sei em que local que ele vai estar, que tipo de corrente marítima ele tem. Mas, a princípio, para você selecionar, você teria que ter isso. Que temperatura você quer no espaço a ser refrigerado? E qual é a temperatura do seu ambiente externo? Isso são fatores principais para que você possa escolher o seu fluido refrigerante. Né? Então, esse é o seu ponto de partida. Né? Eu tenho visto aí, meus amigos, muitos alunos fazendo trabalho de graduação nessa área. Né? Já vi aí cara que quer aumentar a capacidade de uma máquina fazer gelo. O que mais que eu vi? O pessoal descobriu que, por exemplo, num determinado equipamento lá, quanto mais baixo fosse, ele jogava água fora, porque a água aquecia, né? Ele precisa de água de recirculação, só que a água tem que entrar com uma determinada temperatura controlada. Aí os caras controlavam a temperatura na entrada e jogava água fora depois. E a ideia dos alunos é fazer o quê? Não vou jogar água fora, não. Essa água tira o calor do processo, vem aqui, eu refrigero, faço ela voltar em condições de reutilização do equipamento. Porra, fantástico aí, cara. Isso é bom pra caramba. Conseguir fazer os cálculos tudo direitinho, a coisa tá legal. Então, é exatamente isso, porra. É você me dizer o seguinte, ó, tá bom, qual é a temperatura que a água tem que ficar? A temperatura que a água tem que ficar é X. Qual é a temperatura que a água vai chegar para você? Ok? Então, é esse tipo de coisa aí que a gente tem que estar sempre levantando para saber qual é o tipo de fluido refrigerante que a gente vai colocar no nosso maquinão. Okay? Bom, para ter uma... Aqui é o grande pulo do gato. Okay? Para ter uma transferência de calor a uma taxa razoável, é necessária uma diferença de temperatura entre 5 e 10 graus Celsius entre o refrigerante
e o meio no qual ele troca calor, seja qual for o meio. Aqui vem uma pergunta para os senhores, né? O que a gente está colocando aqui assim, para os senhores? Eu preciso de 10 graus de diferença para a troca de calor, tá ok? E onde se troca calor no sistema de refrigeração? Volto a insistir. No evaporador e no condensador. Ou seja, na serpentina que tem dentro do seu congelador e na serpentina que está do lado de fora do congelador, lá onde os marmanjos sem vergonha pendura cueca, meia, essas coisas aí quando está com pressa. Tá ok? Então, é ali que eu estou falando para vocês. Então, vamos dar um exemplo. Se a sua temperatura na sua cozinha, em média, é 25 graus, aquela serpentina atrás da sua geladeira tem que estar 35. Ah, professor, mas ali está falando de 5 a 10. Porra, bota 10, cara. Bota mais ali em cima, que aí você não corre risco. Ok? Se você deixar a diferença da temperatura muito pequenininha, quando a temperatura, que é óbvio, da sua cozinha varia muito, você já está no limite. Então, bota lá para cima. Uma diferença de 10 aí, tá? Então, eu aconselho vocês. Todos os exercícios que eu estou dando para vocês é com diferença de 10 graus. Ok? Nós estamos partindo do princípio que tem que ser 10 graus de diferença. Mesma coisa, né? Ou seja, se o seu refrigerador, o seu congelador tem que ser mantido a menos 10 graus, que é o exemplo que está colocado ali, ó, tá certo? O refrigerante vai ter que estar a menos 20. Ok? Porque qual é a ideia? A ideia é que o refrigerante retire calor de dentro do espaço refrigerado. Então, a temperatura do refrigerante tem que estar abaixo da temperatura do espaço refrigerado. Já no condensador, na serpentina atrás da geladeira, o processo é inverso. O que a gente quer? A gente quer que o calor que está no fluido refrigerante seja transferido para a vizinhança, que no caso é a sua cozinha. Então, se a sua cozinha está a 25, os 25 graus Celsius, o seu fluido passando pela serpentina atrás da geladeira, depois de ter tirado lá todo o calor do espaço refrigerado, passar por compressão, essas coisas, ele vai chegar lá a 35 graus, aí ele consegue jogar o calor para fora na serpentina. É assim que a gente trabalha. Ok? Essa é a ideia. Então, uma das características desejáveis do seu refrigerante é que ele possa, através das condições de pressão, ele possa chegar também com esse tipo de temperatura, com essa diferença de temperatura lá, para que efetivamente o seu sistema de refrigeração funcione de uma forma adequada. Ok? Continuando. A mais baixa, aqui é importante, né? A mais baixa pressão de um ciclo de refrigeração ocorre no evaporador. Ok? E essa pressão tem mais um limitante ainda. Essa pressão deve ficar acima da pressão atmosférica para evitar a entrada de ar no sistema de refrigeração. Ok? Assim, um refrigerante deve ter uma pressão de saturação, né? Assim, um refrigerante deve ter uma pressão de saturação a menos 20 graus Celsius e de uma temperatura, como é que fala? De uma TM ou mais, nesse caso em particular. Tá certo? Então, a pressão mais baixa, né, do seu sistema de refrigeração, né, mesmo que ela seja baixa, ela ainda tem que estar acima da condição atmosférica, da pressão atmosférica. Tá ok? Então, a amônia está cobrindo aqui o R134 lá, eles são 2 refrigerantes que atendem aí tranquilamente essa especificação. Tá ok? O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá. A temperatura e a pressão do refrigerante no lado do condensador depende
do meio para o qual ele está rejeitado, o calor está sendo rejeitado. Então, foi exatamente o que eu falei para vocês. Ou seja, eu preciso saber qual é a temperatura da minha cozinha, ou seja, da fonte quente, para saber né, qual vai ser a temperatura e a pressão do refrigerante naquele ponto. Tá, ok? As temperaturas mais baixas do condensador, né, top mais altas, podem ser mantidas se o refrigerante for resfriado por água líquida em vez de água. Né? Então, aí começam os processos de melhorias que podem ser colocados aí no seu sistema. O uso de refrigeração, né? A água aí, né? Não pode... que aqui está cobrindo aqui, deixa eu só ver. O uso de refrigeração, do resfriamento da água, pode não ser economicamente justificado, exceto em grandes sistemas industriais. Então, dificilmente você veria um sistema, né, por esse texto aqui, dificilmente você veria esse sistema de resfriamento da água aí com um refrigerador doméstico. Tá? Aí, na maioria das vezes, acontece somente mesmo em indústria. Beleza? Bom, a temperatura do refrigerante no condensador não pode cair abaixo da temperatura do meio, porque senão inverte. Se a temperatura do condensador tiver, de uma certa forma, inferior à temperatura da sua cozinha ou da sua vizinhança, eu estou falando do seu doméstico aí, né? O que vai acontecer? Em vez de ele jogar o calor para a cozinha, ele vai absorver o calor que está na cozinha para dentro do fluido refrigerante. Isso é totalmente inadequado. Ok? Então, não se faz esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado com essas questões e essas temperaturas. E a pressão de saturação do refrigerante nessa temperatura deve ser bem abaixo, né, de sua pressão crítica e o processo de rejeição de calor, né, para que o processo de rejeição de calor seja aproximadamente isotérmico. Okay? Então, essas são as exigências que a gente faz para que o seu sistema de refrigeração possa funcionar adequadamente. Então, o seu fluido refrigerante tem que atender a essas especificações. Dando continuidade aí, se nenhum refrigerante puder atender os requisitos de temperatura, 2 ou mais ciclos de refrigeração com diferentes refrigerantes podem ser usados em série. Aí entra aquele outro sistema que eu falei para vocês, né, que vai receber um nome aí de sistema de refrigeração de cascata. Eu vou adiantar para vocês com relação à outra aula que vai ter. Na realidade, se você pegar um sistema de cascata, ele vai se aproximar de um sistema chamado sistema de múltiplo estágio. O que a gente está falando aqui? Né? 2 ou mais ciclos de refrigeração. Então, você vai ter que ter 2 ou mais compressores. O que você vai perceber nesse sistema, aí você fala assim, pô, mas se o ciclo cascata tem 2 ou 3 compressores, por que ele não é chamado de ciclo de refrigeração de múltiplo estágio? Por um só detalhe, e aí está a grande diferença da nomenclatura. Quando você fala sistema de refrigeração tipo cascata, é que você pode usar fluidos refrigerantes. São 2 ciclos separados. Então, você pode usar ciclos de refrigeração, você pode usar fluidos de refrigeração diferentes. Tá certo? Já no sistema de múltiplo estágio, é o mesmo tipo é o mesmo tipo de fluido refrigerante. Tá certo? Só que você vai aumentando gradativamente a pressão. Ok? Então, são sistemas ligeiramente diferentes nesse sentido. São 2 ciclos, né? Independentes, né? Ligados única e exclusivamente por um trocador de calor. Ah, professor, não entendi isso. Vamos dar um exemplo. Deixa eu ver se não vai dar zebra. Ontem eu comecei a desenhar, deu problema. Vamos ver se não vai dar. Digamos que aqui seja um ciclo, tá?
Então, vou botar aqui que esse aqui é o ciclo A. Ok? Aqui, você teria um compressor, por exemplo. Ok? E aqui você teria um outro. Um outro sistema, né? E aqui você chama de B. Eu não botei os outros itens, tá? Os outros componentes do sistema. Aí você fala assim, mas o que o A tem com B? Aí você faz aqui, ó, um sistema. Aqui, você bota um trocador de calor. A única coisa que você vai fazer é que ele seja contra corrente. Um está indo para cá e o outro está indo para cá. Tá ok? Então, o que acontece é isso. Aí você faz um tipo de refrigeração, esse outro refrigera mais ainda. Tá ok? Vamos dar um exemplo. Vai, isso aqui tirou, sei lá, 2 toneladas de refrigeração e esse aqui tira outras 2 também. Vai, aí você teria 4 toneladas de refrigeração para ser feito em 2 vezes. Imagina um compressor para fazer 4 toneladas de refrigeração numa vez só. Tá ok? Então, aqui você consegue fazer esse ajuste do seu sistema, do seu fluido refrigerante. E aqui vai permitir o seguinte, vocês percebem ó, que não há ligação, mistura dos fluidos. Cada fluido está correndo na sua tubulação. Então, eu posso ter um fluido refrigerante em A e outro tipo de fluido refrigerante em B. No sistema de multicascata, no sistema de múltiplo estágio, é isso. Você vai ter um negócio aqui assim, entendeu? Aí você vem aqui, na realidade, o que tem? Você teria um compressor aqui, teria um outro sistema comprimido aqui em cima, ou seja, mas é o mesmo fluido que está passando, entendeu? Então, ele chega aqui, ó, aqui é uma câmara de mistura, aqui ele está misturando os dois e vai embora para lá. Ok? Então, é isso que a gente está colocando para os senhores. É um sistema um pouco diferenciado, né? Que a gente vai estar mostrando para vocês na aula específica, mas só adiantando aí algumas coisas. Ok? Bom, vamos lá. Aqui, veja, uma outra característica extremamente importante do seu fluido refrigerante, na outra aula da semana que vem, a gente vai estar falando isso também. É desejável que os fluidos refrigerantes não sejam tóxicos, nem corrosivos, óbvio, e nem inflamáveis. Então, 3 características importantes. Não pode ser tóxico, não pode ser corrosivo e não pode pegar fogo, não pode ser inflamável. Deve ter aqui ó, uma alta entalpia de evaporação. Por que isso? Porque isso facilita, entendeu? Você usa compressores menores se a entalpia de evaporação for grande. Isso aqui dá para os senhores verem. Se essa entalpia de evaporação aqui for grande, tá certo? A quantidade de calor que eu vou tirar também é, ó, tá certo? Quanto maior for a diferença entre esses dois aqui, senhores, maior vai ser esse valor, tá certo? E aí, o que a gente está colocando? Né? Para o mesmo calor, menor seria a quantidade de massa, quanto maior for isso aqui. Ó. Tá ok? Então, é isso que a gente coloca para vocês. Dá para ver por essa forma. Quanto maior isso aqui, menor é isso aqui. Ó. Fluxo de massa de refrigerante que você vai precisar circular. Tá certo? E isso estaria aí uma outra característica desejável. Então, veja bem, o que nós precisamos? Não ser tóxico, não ser corrosivo, não ser inflamável, ter uma alta entalpia de evaporação, que é para você não precisar usar um fluxo de massa muito grande e, consequentemente, duas outras características, duas outras coisas importantes, necessidade. Ele tem que ser disponível, não adianta eu ter um refrigerante muito bom, mas ele é raro, eu não consigo ter quando eu preciso. E também não adianta ser uma coisa muito boa que custa uma fortuna que torna inviável a utilização dele. Então tem que ser disponível e de baixo custo. Tá bom? São características que nós precisamos para o nosso fluido refrigerante. E aí, senhores, bem, eu botei aqui alguns exercícios para os senhores. E, óbvio, né? Eu não fiz nenhuma continha para vocês aqui, então eu não posso cobrar conta. Hoje a parte aqui é tudo conceitual, beleza? Então, veja aí, ó, ao selecionar um fluido, né, um refrigerante para uma determinada aplicação,
quais são as qualidades, né, do refrigerante, né? Quais as qualidades o refrigerante deveria ter, tá? E eu mesmo aí respondi para os senhores, ó. As características desejáveis do refrigerante, algumas a gente até acabou de falar aí, né? Mas as características desejáveis do refrigerante são ter uma pressão no evaporador acima da pressão atmosférica e uma pressão no condensador que corresponde a uma temperatura de saturação acima da temperatura do meio, tá? Então, isso não tem jeito. Embora tenha a parte do conhecimento, vocês terem entendido isso, é um pouco de decoreba nesse negócio aí também, né? Não tem jeito. Então, tem que, a pressão no evaporador tem que estar acima, né, da pressão atmosférica, ligeiramente acima, e a pressão no condensador, né, tem que fazer com que a temperatura de saturação, né, esteja acima da temperatura do meio, né? Então, isso é também importante. Característica desejável do fluido refrigerante inclui não ser tóxico, não ser corrosivo, não ser inflamável, quimicamente estável, né? Com alta entalpia, uma alta entalpia de evaporação, que vai minimizar o fluxo de massa, e, é claro, está disponível e ter baixo custo, que estava no último slide que eu passei por você. Ok? Então, essa é o que se espera aí. Isso aqui, eu mandei um e-mail para vocês, e lá está falando assim, aula 5, eu não me lembro o que eu coloquei, mas acho que é modificada, alguma coisa assim. É que eu inseri esses exercícios que não tinha no slide anterior que eu mandei para os senhores, tá? Nas apresentações anteriores. Então, é melhor colocar lá, utilizar essa daqui. Tá ok? Aqui, ó. Aqui começa a ficar interessante e vai de encontro ao que o Adriano perguntou aí, né, que a gente colocou, e aqui eu acredito que vai mostrar direitinho para os senhores isso. Tá? Só um pouquinho aqui, deixa eu só diminuir uma coisa. É que o chat está tapando a minha visão aqui, eu estou arrumando para que eu possa enxergar o que eu estou fazendo. Vamos ver se está. Bom, considere aí um sistema de refrigeração que utiliza o refrigerante R134A para que esse refrigerante opere em um ambiente com 30 graus, né, Celsius. Qual é a pressão mínima para qual o refrigerante deve ser comprimido e por quê? Ok? Então, aqui, né, para que esse refrigerante opere em um ambiente que vai estar a 30 graus. Então, esse é o seu negócio. Foi como eu falei com o Adriano. Beleza, Adriano? Você falou aí do submarino e tal. Beleza. Que condições eles estão? Né? Então, é por aí que começa a nossa... a gente pode começar a responder a pergunta. Então, veja, a pressão mínima na qual o refrigerante precisa ser comprimido é a pressão de saturação do refrigerante a 30 graus. Tá certo? Então, não tem nem como, né, começar. Ele está falando da mínima. Ele tem que ser isso aí, que é de 0,771 megapascal. Em pressões mais baixas, o refrigerante terá que condensar em temperaturas inferiores à temperatura ambiente, né? O que nunca pode acontecer, não pode acontecer. Aí alguém poderia perguntar, pô, mas de onde você achou esse 0,700 aqui? Você tem que ir na tabela. Então, para uma temperatura aqui, ó, de 30 graus Celsius, tá certo? A pressão mínima possível seria essa daqui, ó. Por quê? Né? Porque depois disso
vai inverter. Em vez de você jogar calor para o ambiente, você estaria tirando o calor do ambiente para dentro do fluido. Agora, a pergunta aqui, vocês têm que tomar cuidado com a pergunta. Ele está falando qual é a pressão mínima. Ele não falou que é operacional. O mínimo que eu podia ter é isso. Mas isso não é operacional. Tá ok? Porque operacional a gente já colocou para os senhores lá. A operação adequada mesmo, você tem que ter uma diferença. Eu falei que ele colocou no texto que era de 5 a 10. Eu falei para vocês, joga 10, gente. Bota 10 na calculeira. Na realidade, o que você tem que fazer? Né? Você teria que trabalhar com, em vez de você calcular para 30 aqui, tá certo? Aqui, ó, igual está colocado 30 aqui, você não ia fazer para 30. Você vai botar mais 10 em cima e faz para 40. Então, na realidade, aí respondendo ao Adriano, uma das escolhas do refrigerante aqui, pressões, essas coisas, eu tenho que ter uma pressão tanto, né, no caso ali, seria uma pressão correspondente a 40 graus Celsius, 10 a mais, para que eu tenha efetivamente a transferência de calor do condensador para o ambiente. Ok? O que, nessa temperatura aí, você está igualando a temperatura, mas a transferência de calor sua aí, qualquer variação no ambiente, detonaria o seu sistema de refrigeração. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. O exercício 2, aí ele já é mais efetivo. Aqui eu já coloquei a resposta direta. Um refrigerador a refrigerante, de novo, vai ser sempre R134, tá? R134A deve manter o espaço refrigerado a menos 10. Então, lá no seu evaporador, seu congelador, lá tem que estar a menos 10. Você recomendaria uma pressão de evaporação para o evaporador na faixa aí de 0,12 MPa ou 0,14 MPa nesse sistema? E explica o porquê. Ok? E aí ele fala o seguinte, ó, olha como é que a gente responde isso. Responder desse jeitinho, tá, gente? Permitindo uma diferença de 10 graus Celsius, que a gente falou, podia variar de 5 a 10. Eu estou falando para vocês, joguem 10. Aqui, ó, o cara mesmo está jogando 10. Tá? Na literatura básica do senhor. Né? Então, o que vai acontecer? Você não vai fazer para menos 10, você vai fazer para menos 20. Porque você está colocando 10 aqui, né? Uma diferença de 10 graus. Tá ok? E aí você vai na tabela, para menos 20. Para menos 20, ok? Para menos 20 aqui, só toma cuidado, que aqui está em kPa, né? E ele perguntou em megapascal. Então aqui você tem que andar 3 casas aqui, né? 1, 2, 3. Então 0,13. Tá para nós aqui, ó, deu 0,33, 133 aqui, arredondando, tá? Pascal. E aí ele falou, aqui de novo, ó, presta atenção aqui, por isso que eu coloquei até mais de uma linha para vocês aqui, para vocês entenderem. Ele falou, ó, seria adequado usar 0,12 ou 0,14? Na realidade, o que ele colocou aqui, né? Que a gente está colocando. Ele falou assim, ó, pode ser recomendado assim, ó, você pode, né, utilizar aqui, ó, né, o 0,12, só que aqui, ó, se você botasse o 0,14, você ia ficar na condição de menos 18. Então, o mais adequado aqui, né, é o 0,12, tá ok? Porque aí você estaria a temperaturas mais baixas no seu congelador lá. Ou seja, você teria uma maior capacidade de resfriamento, né, de refrigeração. Tá ok? O pessoal entendeu direitinho aqui, ó? Tá aqui, ó. Na realidade, quando você botou menos 20, você caiu nisso aqui. Só que não dá 0,12 aqui, né? Aqui dá ou 120 que ele colocou. Dá 0,132, tá ok? Então, você joga... Esse aqui você teria uma maior capacidade de refrigeração se você jogar o 0,14. Então, por isso aí, o ideal para nós aí é utilizar o 0,12. Tá ok? Beleza aí, gente? Então, é isso aí. Bom, dando continuidade, tem um outro bem semelhante.
O refrigerador que opera um ciclo ideal por compressão de vapor com refrigerante R134A deve manter, aí esse aqui é mais completinho, ó, deve manter o espaço refrigerado a 10 graus Celsius, né? E rejeitar esse calor que ele tirou lá do congelador, ele deve rejeitar onde? Vai rejeitar no ambiente, na sua cozinha. E aqui ele falou que a sua cozinha está a 25 graus Celsius. Selecione pressões razoáveis para o evaporador e para o condensador e explique por que você selecionou esses valores. Então, o que você vai fazer? É a mesma operação, senhores. Vocês têm que jogar aqui, ó. Você tem que jogar aqui. Você tem que jogar aqui mais 10 em cima disso aqui. Tem que fazer uma diferença de 10 aqui e tem que fazer uma diferença de 10 aqui. Ok? Desses dois. Ou seja, você vai fazer a sua procura de dados baseado em menos 20 e a sua procura de dados baseada em mais 35. Ok? Essa que é a condição operacional para você começar a trabalhar aqui. Ok? Então, veja, o que vai acontecer lá? Permitindo uma diferença de temperatura de 10, eu peço até na resolução dos exercícios que eu passei para vocês, vocês coloquem sempre na faixa de 10, para uma transferência de calor eficaz, as temperaturas de evaporação e condensação do refrigerante devem ser, como eu falei, menos 20 e mais 35, respectivamente. Tá? As pressões de saturação correspondentes a essas temperaturas, o de menos 20 você já viu, vou repetir aqui, mas não pega nada, que é o 0,133. E aí tinha que achar para 35, é só ir na tabela. Então está aqui, para menos 20, repetimos aqui de novo, ó, aproximadamente aqui 0,133, 82 aqui vai para lá, conta, tira 3 aqui, né? Então conta 3 casas para cá, 133. E aqui, houve uma sacanagem com vocês aqui, né? E no caso aqui não tem para 35, então você teria que interpolar, mas fica claro, ó, 0,88 aqui, ó, é menor do que para 36 e é maior do que no caso de 34 aqui. Portanto, isso aqui está correto, né? Então, são essas as pressões que você tem que ter, né? E é assim que você tem que trabalhar com esse, né? Ah, por que eu defini isso aí? Você vai saber qual o tipo de compressor que você vai pôr, qual é o tipo de expansão que você vai fazer na válvula de estrangulamento, tá ok? Para chegar a atingir a esses valores aí e ter as chamadas trocas de energia, né? Troca de calor de uma forma eficiente, tá ok? Bom, gente, alguém tem alguma pergunta aí, algum questionamento, alguma dúvida não ficou muito acertado aí, o que eu coloquei para os senhores aí, pode estar se manifestando no chat aí. Vocês têm algum questionamento aí, senhores? Então, aquilo que eu falei para os senhores, tá? Na aula que vem, eu vou voltar de novo, aprofundar mais no que se refere ao fluido refrigerante, tá ok? A gente vai falar bem mais aprofundado, vai entrar em algumas especificações, vai falar algumas características bem mais importantes aí do fluido refrigerante, tá ok? E trazer algumas informações adicionais para os senhores. Vamos estar falando da classificação, como eu classifico um refrigerante em relação... Perdão. A gente vai estar falando como eu classifico os refrigerantes sobre a potencialidade que ele tem de atacar a camada de ozônio. Tem um índice lá também com relação ao efeito estufa, né? Qual a potencialidade dele para efeito estufa. Tem uma outra característica chamada de deplelação, tá? Que a gente vai estar explicando na aula que vem para os senhores. E a gente vai pormenorizar tudo isso. Então, por favor,
vejam lá no e-mail, não deixem acumular os exercícios, né, que os senhores teriam que fazer, ok? Para me entregar, porque de repente pode acontecer assim, né, gente? O pessoal vai e fala, não, já. Eu espero que eles avisem vocês aí com pelo menos uma semana de antecedência aí, quando a aula vai voltar, essa coisa tudo. Mas não deixa acumular essa tarefa, não pode ficar muita coisa por uma semana para receber esse material dos senhores e estar computando aí, estar corrigindo e fazer todo aí o lançamento das notas, a composição da nota dos senhores aí e fechar esse semestre, ok? A gente espera que essa situação aí se resolva brevemente, não só no sentido da gente voltar a ter aula, mas principalmente no sentido de eliminar, né, esse terrorismo, basicamente, aí que está acontecendo em cima da gente. Com certeza, aqueles que são pais, como eu sou pai, aí tem família, ou que analisa a coisa direitinho, aí fica com receio de perder ente querido aí, e até mesmo perder a própria vida, né? Então, a gente fica, assim, sob uma certa tensão, tem um certo receio, e isso não é bom para ninguém, tá ok? Então, o que a gente quer é que realmente essas coisas aí se resolvam, tá bom? Gente, como eu falei para vocês, eu não tenho um material enorme para ficar passando para os senhores, porque não concebia isso na grade. Eu posso garantir para os senhores, se os senhores entrarem lá no Disciplina Online e ver a ementa desse curso do que eu estou colocando para os senhores, vocês vão ver que eu estou muito próximo de encerrar. Não enrolei, né? Não enchi os senhores com linguiça e estou muito próximo de encerrar. Então, eu estou cadenciando a aula, tentando tocar o barco para os senhores. Peço também desculpas, não sei se vocês repararam aqui, né? Eu não sei se eu comentei isso com os senhores semana passada. Eu fui atacado por um cachorro aqui, fiquei um tempão sem sair de casa. A única vez que eu saí de casa para comprar pão, tinha um cachorro de rua que me mordeu, tomei uma vacina antirrábica, e aí descobriram que eu também estava com a vacina antitetânica vencida. Me deram uma vacina antitetânica, meu sistema imunológico foi para cá do chapéu. Eu vou falar a verdade para vocês, passei mal para caramba, né? Passei mal para caramba no final de semana e achei que eu nem ia conseguir dar aula com o senhor. Então, como baixou meu sistema imunológico, eu peguei uma infecção de garganta, passei até febre. Aí eu vou falar com os senhores, eu estava pirando na batatinha aqui, cara. Eu não sabia se a febre era por causa da vacina que eu tomei, se eu já estava infectado por coronavírus, porque já tinha infecção de garganta junto, tá? Então, a coisa ficou meio complicada, ok? Nesse sentido. E o que os senhores estão vendo aqui, eu estou tomando água toda hora, antes de vocês entrarem aqui, eu já estava chupando bala de gengibre aqui, porque eu não consegui ainda restabelecer toda a minha garganta aqui, tá? Eu ainda estou sentindo um pouco de dor, e por isso que eu não quero ficar enchendo linguiça com os senhores aqui. Eu dou a matéria, estou cumprindo a ementa certinho. Se o pessoal fez uma dotação de carga horária um pouco maior aí, eu peço um pouquinho de desculpa para o senhor, e o que a gente vai fazer é compensar com o exercício nas próximas aulas, que eu ainda acho que eu teria que, nesse tete-a-tete com os senhores aqui, via computador aqui, olha, gente, eu vou ser bem sincero com os senhores, eu acho que a gente ainda tem, no mínimo, 3 semanas aqui, do jeito que a gente está. Eu acho que se a gente voltar para alguma coisa no MIP, vai ser na segunda quinzena de na segunda quinzena de maio aí, tá ok? Então, o que a gente vai fazendo é isso. Eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa que os senhores não entenderem, que ficarem em dúvida, se precisar de algo adicional ao material que eu passei para vocês aí, por favor, mandem e-mail, entrem em contato aí. Quem tem mandado para mim aí é o Matheus, né? Matheus Carvalho, acho. Tá ok? Que está com e-mail, que está com tudo aí, a gente vai fazendo feedback aqui. Tá ok? Então,
provavelmente a próxima aula da semana que vem, a gente volta com esse negócio do refrigerante de novo, e só que aí um pouco mais aprofundado, talvez eu leve um pouco mais de tempo aí, tá bom? Tá certo. Aí eu levo mais de tempo aí. Para o Marcos Pereira, que chegou aí, que está perguntando para mim, teoricamente, Marcos, a aula iria, né, normalmente aí até 9h40. Você chegou agora, eu vou passar para o pessoal aí. Mas o que a gente faz normalmente, né, fica muito pesado, né, para vocês também, porque aqui, né, eu estou fazendo sem intervalo, você não pode ir no banheiro, né, essa coisada toda, e não é fácil. Além do que também é o seguinte, ó, eu não tenho a pergunta de vocês aqui, não tem aquele feedback, não tem aquela interação eu com vocês, que eu posso dar uma paradinha, escutar o que vocês estão falando, fazer alguma coisa. Aqui, não sei se vocês já viram, está numa pauleira danada, né? Então, eu vou falar a verdade para você. Eu fiquei aqui em silêncio um tempão, né? Eu não tenho nada aqui, só sou eu e a patroa. Tinha dia aqui que eu conversava com o cachorro, né, cara? Hoje eu vi uma coisa legal para essa situação que a gente está, um psiquiatra falando, olha, não tem problema nenhum você conversar com o cachorro. Pode conversar à vontade e até saudável. A média é quando o cachorro começar a conversar com você e você entender. Aí você está assusado mesmo. Tá ok? Então, eu quero colocar para vocês isso, tá bom? Esse lance aí de que, sinceramente falando para você, até respondendo aí para o rapaz que chegou agora, o Marcos aí, tá, Marcos? Respondendo para você, sinceramente falando, cara, mesmo que eu tivesse material, pegar aqui das 7 horas e até as 9h40 falando sem parar, cara, minha goela não ia dar. E eu tenho que fazer isso 2 vezes, entendeu? Eu tenho que fazer. Eu fiz ontem, estou fazendo hoje com vocês de novo, ok? Então, realmente, eu prefiro fazer assim, ó, dosar para que a gente tenha sempre. Vocês não chegaram a perder aula comigo. Quando eu fiquei desse jeito aqui que eu estou hoje, a minha voz simplesmente desapareceu. Então, eu estou dosando aqui, estou tendo assim uma certa cadência, não está tão diferente assim, né? Teria que ter mais, mas ninguém está fazendo. Quem toca direto, vou falar a verdade para vocês. Até na reunião que nós estamos tendo aqui, quem está fazendo direto não faz 2h30. Tá ok? Então, estou colocando para vocês aqui. Ninguém faz 2h30. O pessoal tem feito 2 horas, 2h10, 2 horas e pouquinho. Tá ok? Então, eu vou manter esse mesmo padrão, porque realmente 2h30 direto é pesado. Tá bom? Então, só peço desculpa para vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a ementa está cumprida integralmente. O que a gente vai fazer é tentar aqui, né, botar mais uns exercícios e tal, e é o que vai acontecer. Estou avisando, mas estou sendo sincero com vocês, falei isso até para a coordenação. E não foi só o Monqueiro que falou isso, não. Tá? Até o pessoal do curso básico, essa coisa toda aí, entendeu? Eles colocaram. E esse tipo aqui, né? Se vocês analisarem bem, vamos ser bem sinceros, a gente joga limpo, né, cara? Eu sempre joguei limpo com vocês. Pô, são pouquíssimos os professores que realmente, no horário de começar, já está lá. Às vezes o cara até chega, vamos ser sinceros, chega lá 7h10 para dar aula para você. Até montar o raio do reto projetor lá, do data show, ou isso, aquilo, tal, ele já come um tempo. Aqui não tem isso, bicho. Ligou, pum, tá com vocês, vai embora, pauleira, tá ok? Aí ele para, dá uma conversada, faz uma piadinha, faz uma brincadeira. Eu não fiz piadinha nenhuma hoje, estou começando a falar aqui agora, tá certo? Então, está mais pauleira e está mais forçado, tá bom? Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente está preparando bem, que essa matéria aqui estava legal. E se vocês lembrarem, antes de dar o problema tudo, eu falei para vocês, gente, está uma carga horária maior do que estava prevista antes. Eu ia fazer uma revisão para a PU, lembra? A gente ia ficar só trabalhando o exercício lá. E aí já mandaram nós embora para casa aí, encerraram a aula. Tá bom? Então, senhores, eu vou parar por aqui hoje. Foi mais ou menos o mesmo horário que eu parei com a outra turma no horário de ontem. Se na apresentação que eu tiver pronta ela der uma esticada, eu vou mais, tá ok? É isso que demanda o tipo de apresentação, a quantidade de slides que tem por apresentação.
aí faz com que eu possa esticar ou não. O que eu não quero é ficar inventando coisinha aqui, ok? Aí vocês vão ver vocês vão perceber que eu estou enrolando e aí eu perco credibilidade com vocês e não fica legal, tá bom? Então, eu tenho a aula montadinha, que é o que eu passei para vocês sabem disso. Só que eu mandei de novo, porque botei esses 4 exercícios que eu achei bem interessante e que vai ajudar vocês a resolver a lista que eu mandei para vocês. Então, para encerrar aqui, eu desejo a vocês aí um excelente final de semana. Estamos aqui em orações. Não dá para vocês verem, eu estou com a camisa aqui de São Francisco de Assis, aqui, tá? Rezando sempre, pedindo paz e bem para todo mundo aí, saúde, entendeu? Que é o que a gente mais precisa aí. Fique preocupado com os senhores e seus pais, com seus, para aqueles que estão casados, fique imaginando ter esposa, ter filho, tem filhos nessa situação, tá ok? E aqui para a gente é bem difícil, gente. Aqui eu tenho que tomar um cuidado danado. Eu tenho um sogro com câncer em fase praticamente terminal. Se ele pegar qualquer coisinha aqui, adeus viola. Tá bom? Então, obrigado aí. Cuidem dos seus familiares. Se cuidem. Ainda não está no ponto ideal aí para liberar geral, não, tá bom? Para que a gente possa estar aqui, beleza, aí na semana que vem. Valeu? Tem alguma coisa aí? Tá beleza? Posso encerrar? Posso sair no chat aí. Pode ir embora? Tá tranquilo? Se tiver bom para todo mundo aí, bom final de semana aí. Valeu?